Shalom, shalom, boa tarde. 3 de Tammuz, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 9 de julho de 2024, da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana, suas leituras, seus ensinamentos, aprendizados, para que possamos aí refletir e podermos realmente direcionar a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Hoje é o dia 3 de Tammuz, 5.784. Então hoje nós estamos aí, comemorando o ocultamento físico do nosso Rebbe Menachem Mendel, o seu falecimento, que deu-se há 30 anos. Então, de uma forma resumida, antes de falarmos alguma coisa, deixarmos aqui uma mensagem do Rebbe, bem como também, hoje nós estamos aí, 30 anos do seu ocultamento físico, 30 anos para estarmos aí refletindo sobre os aspectos da nossa vida e principalmente da nossa geração. Então, de forma resumida, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no dia 3 de Tammuz, e essa data é comemorada o falecimento, chamado no hebraico de Yartzei, do Rebbe, Não é a data do nascimento dele. Às vezes algumas pessoas acabam confundindo que hoje, o aniversário da morte é de nascimento. Não é do nascimento. É o aniversário da morte do Rebbe. O Rebbe faleceu no dia 3 de Tammuz do ano 5.754, a contar da criação, que corresponde à Era Comum, o dia 12 de junho de 1994. Portanto, então, hoje faz 30 anos do ocultamento físico do Rebbe. E é considerado um dia para milagres, reflexões, aprendizado, preces, boas decisões e, acima de tudo, ações positivas, entre elas, fazer tzedakah. Então, você pode ainda até o pôr do sol, de hoje, do dia 3 de Tammuz, o dia 9 de julho, você, até o pôr do sol, você pode fazer uma tzedakah. Você pode escolher uma comunidade, uma sinagoga Bnei Noach regional, para fazer a sua tzedakah, um rabino para fazer a sua tzedakah, etc. e tal. Então, até o pôr do sol você pode fazer essa tzedakah. Com referência, para podermos diferenciar a data da morte e a data de nascimento, então, para conhecimento, a data de nascimento do Rebbe foi no ano 5.662, no dia 11 de Nissan, a contar da criação, que corresponde ao ano de 1902, ok? Então, o nosso Rebbe, ele nasceu no ano 5.602, no mês de Nissan, no dia 11, que corresponde à Era Comum, o ano de 1902. Ele nasceu na cidade ucraniana de Nikolaev, certo? Então, o nascimento dele no dia 11 de Nissan de 5.784, que foi dia 19 de abril passado, completou 122 anos de nascimento. Então, a partir do dia 19 de abril de 2024, que foi o dia 11 de Nissan, 5.784, até o próximo mês de Nissan, o dia 11 do mês de Nissan, 5.785, certo? Então, são 122 anos de nascimento do Rebbe. Portanto, o Salmo do Rebbe é o Salmo 123, ok? Até lá.
Então, o Salmo 123 é o Salmo do Rebbe, né? Então, portanto, né, com esta mensagem, com esse esclarecimento no nosso shiur, então, o dia de hoje, como ele é propício para um dia de milagres, reflexões, aprendizado, preces, boas decisões e, acima de tudo, ações positivas, entre elas de Sedaká, né? Então, você pode, até o pôr do sol, né, você pode fazer o seu pedido específico a Hashem, né? Você pode elevar a Hashem, você vai pedir a Hashem por uma graça, uma bênção, né, que você queira, que você está precisando. E pelos méritos do Rebbe Menachem Mendel, você faz a recitação do Salmo 123, né? E depois da recitação do Salmo 123, você já fez o pedido seu ou os pedidos, né? Porque o dia é propício para milagres, respostas de preces, etc. e tal. Aí você recita o Salmo 123, que é o Salmo do Rebbe, e aí você faz a sua oração espontânea a Hashem. Você vai pedir para Deus realmente respostas às preces que você está lançando na presença divina pelos méritos do Rebbe Menachem Mendel, ok? Então, esta é a forma de você pedir uma graça, né, específica no dia de hoje, ok? O nosso Rebbe, nós vamos deixar aqui uma mensagem do nosso Rebbe, Menachem Mendel, que é importante principalmente para o momento atual que nós estamos vivendo, que é o momento da nossa era comum, né? O ano de 2024, né? Onde nós, Bnei Noach, estamos ombro a ombro com o povo judeu, no nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós estamos vivendo, como diz o Rebbe Menachem Mendel, primeiramente dizendo ao povo judeu, já entre 1951 e 1994, melhor dizendo, dizendo ao povo judeu, nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção com Mashiach, certo? Automaticamente, a mesma mensagem é para as nações, é para os Bnei Noach, que abandonaram toda a idolatria e têm se dedicado ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Dentro desse aspecto, o que nós temos de fato pela frente é que nós somos a geração que está aí, menos de um passo para a revelação do justo Mashiach, para a redenção final. Então, é importante nós termos esse foco, né? E a mensagem do Rebbe sobre esse aspecto que nós queremos deixar aqui no nosso shiur, à tarde com a Torá, diz o nosso Rebbe, cada geração tem seu papel na história. De todas as gerações anteriores, herdamos uma riqueza de sonhos, filosofias, verdades, sabedoria e propósitos. Somos pequenos apoiados nas suas ideias e nos seus nobres feitos. O mandato e o destino da nossa geração é tornar o sonho real. Existem mundos infinitos além do nosso, e além dos mundos dos anjos, todos cheios de luz divina, beleza e unidade. Mas saiba também que tudo isso foi criado com um único propósito. Deus deseja estar em casa, no mundo em que nós habitamos, que é este planeta. Apesar de haver mundos infinitos além do nosso, ou seja, nós temos, segundo a ciência, mais de 1 trilhão de galáxias. Então, isto é o que o Rebbe está dizendo, ele está se referindo a esses mundos infinitos. Por que infinitos? Porque pela ótica humana, nós não temos como transpor praticamente, né, uma galáxia inteira.
né? E nós somos mais de 1 trilhão de galáxias, né? Então, é isso que ele está dizendo. Mas, saiba, né, o Rebbe está dizendo que nós devemos saber que tudo isso que foi criado tem um único propósito. Deus deseja estar em casa, no mundo em que habitamos. Ou seja, quando ele, né, o soberano dos mundos, Deus, ele criou todas as coisas, criou todo o universo, e esses 1 trilhão de galáxias, né? Mas ele foi da sua vontade fazer este mundo inferior, o mais inferior de todos, que é o planeta Terra, né? Tanto é que se você entrar numa página, no próprio Google, né? E você pesquisar lá, né? O planeta Terra em comparação com os demais planetas, né? Aí você vai ver a diferença do planeta Terra com referência ao Sol, à Lua e outros planetas tantos que tem por aí. Então, só com a referência entre os astros, né, o Sol e a Lua, já o planeta Terra já é pequeno e muito pequeno. Agora, quando vai para as comparações aos outros planetas, aí nós vamos vendo realmente como que o planeta Terra é menos que um grão de areia nesse universo. Então, esses mundos infinitos que o Rebbe está dizendo aqui, né, mostra para nós que foi da vontade de Hashem, o Criador, o Redentor e Salvador, Deus, foi do agrado dele fazer deste planeta o Gan Eden. Então aqui ele fez o Gan Eden, aqui ele fez o jardim do Éden, o jardim, né, o paraíso, né, mais conhecido popularmente. E aqui ele colocou, no princípio, ele colocou o casal, Adão e Havá. E na virada do dia ele esteve com Adão, e o objetivo dele foi e sempre será de fazer deste mundo a sua moradia. Então ele não mudou o propósito, né? Então isso nos mostra, esta é a realidade que o nosso Rebbe ele está falando conosco, né? Há pessoas que fazem muitas coisas boas, mas com pessimismo, porque para elas o mundo é um lugar inerentemente ruim, já que suas boas ações não têm vida para elas. Quem sabe por quanto tempo conseguirão mantê-las, né? Então, nessa parte aqui, o nosso Rebbe está dizendo, há muita gente boa, há muita gente fazendo coisas boas, não restam dúvidas. Porém, né, elas fazem as coisas boas, mas com pessimismo, olhando para o mundo e dizendo, bom, esse lugar aqui é ruim demais. Esse lugar aqui é péssimo. Esse mundo aqui precisa acabar e começar tudo de novo. Mas esta não é a visão divina. Este não é o plano divino. O plano divino é fazer deste mundo a sua morada. Mas para isso, ele convocou o povo judeu e ele convidou os não-judeus para serem sócios nesse projeto, para transformar este mundo para ser a moradia divina. Por isso que precisamos fazer coisas boas, mas com uma visão positiva, uma visão otimista, que este mundo será de fato a moradia de Deus, a casa de Deus. Tanto é que Mashiach se revelará para a redenção final nesse planeta. Mashiach, ele governará em Israel, em Jerusalém, e a partir daí governará as nações. Mashiach, ele fará em Jerusalém, neste planeta, certo? Ele fará a construção do terceiro e definitivo templo. E a consciência divina, nos dias de Mashiach, ela será muito forte, muito elevada. Então, a percepção de Deus, ela será muito forte, né? Assim, traçando, né, de uma forma
paralela, né, vamos assim dizer, ou forma análoga. Assim como nós nos vemos, entre aspas, né, através da internet, como é o caso da nossa live, do nosso shiur, né, a percepção de Deus ela será quase nesse estilo, né, porque Deus não pode ser visto, ele pode ser sentido. A percepção de Deus será isso daí, né? Então haverá essa percepção divina, essa concepção, né, da presença divina, quase que palpável, mas ela será bem relevante nos dias de Mashiach com essa questão, com essa concepção. Então aqui o que o Rebbe quer dizer para nós é que nós precisamos visualizar de fato, né, a visão da redenção final, precisamos realmente ter um desejo ardente de orar a Hashem, rezar a Hashem, suplicar a Hashem, para que os dias de Mashiach comecem imediatamente, para que a redenção final tenha realmente a sua eficácia para concretizar este mundo como a moradia de Hashem, o terceiro templo, né? O povo judeu na sua casa, a terra prometida, as nações cada um na sua casa, por assim dizer, né? Para que nós possamos ter realmente nos dias de Mashiach a verdadeira harmonia, o verdadeiro shalom. Então, uma coisa que nós precisamos fazer é olharmos de forma otimista e positiva para tudo aquilo que nós fazemos de bom para com este mundo, que você está ajudando a transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Então devemos saber que este mundo não é uma selva escura e sinistra, mas é um jardim e não uma selva. E não qualquer jardim, mas o jardim de prazer do próprio Deus, cheio de beleza, frutas e fragrâncias maravilhosas, um lugar onde Deus deseja estar com toda a sua essência, a sua presença. Se o sabor para nós é amargo, é apenas porque precisamos primeiro retirar a casca externa para encontrar a fruta que está dentro. Ou seja, o nosso Rebbe está dizendo, né, está nos ensinando, nos chamando a atenção, que todo fruto que você vê, toda fruta que você vê, se você for comê-la com a casca, então ela é amarga. Mas quando removemos as cascas, nós podemos desfrutar dos frutos do interior. E aí esse fruto será agradável ao nosso paladar. Então é a mesma coisa que ele está dizendo com referência ao mundo. Isso que você está vendo de negativo e destrutivo no mundo é a casca. São as cascas, são aquele pote que este mundo precisamos tirar. E nós precisamos tirar de que forma? Sendo luz, estudando a Torá, estudando as 7 leis de Noa, fazendo a nossa techuvá diária, fazendo as nossas preces diárias, fazendo a nossa de Sedaká. Nós vamos tirando as cascas, aquele pote deste mundo, e vamos mostrando que o mundo não é exatamente isso que as pessoas estão vendo, que o mundo é bom. E vai ser melhor ainda, maravilhosamente melhor ainda, com a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Entendeu? Então, por isso que você escuta alguns ditados populares por aí afora, vai, né? Ainda esse mundo tem esperança, porque existe ainda muita gente boa. Não é verdade? Vejam bem o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Quantas dezenas, milhares, milhões de brasileiros se envolveram, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, se envolveram em ajudar, em socorrer o povo gaúcho. Então, por aí você vê realmente que há muitas pessoas falando, né, se expressando. Esse mundo tem conserto, há esperança para esse mundo. Por quê? Porque tem muita gente boa. Isso é uma forma otimista e positiva de você olhar o mundo. Entendeu? Então, é isso que nós precisamos fazer. Por isso, o nosso Rebbe diz, esse mundo não é uma selva escura e sinistra, mas é um jardim. E não é um jardim qualquer, é o jardim de Deus. Só precisamos tirar as cascas para se revelar o verdadeiro jardim de Deus.
E é isso que vai fazendo com que nós venhamos abreviar a revelação do justo Mashiach. Cada ato de bondade que nós fazemos, cada estudo de Torá que fazemos, cada estudo das 7 leis de Noa e as suas ramificações que fazemos, cada techuvá que nós realizamos no nosso dia a dia, cada tzedakah que nós fazemos, nós estamos movendo, removendo, retirando cascas, kelipot, e vamos cada vez mais mostrando que este mundo é o jardim de Deus, ok? Por isso, os tempos em que vivemos, que é a nossa geração, não são tempos normais, diz o nosso Rebbe. Vivemos na interface entre 2 mundos. O mundo como era e o mundo como deve ser. Veja bem que o Rebbe está nos chamando a atenção de uma forma tão sublime, espiritual, certo? Uma forma muito elevada. Ele está dizendo para nós o seguinte: nós vivemos realmente na interface de 2 mundos. O mundo que era, o mundo anterior. E o mundo como deve ser. Nós estamos nesse meio. E é justamente nesse momento em que Hashem, ele precisa de cada um de nós com uma visão positiva e otimista, praticando os nossos 5 passos como Bnei Noah, e nos dedicando cada vez mais a mostrar que realmente este mundo não é uma selva sinistra e escura, mas é o jardim de Deus. Porque cada ato daquilo que acabamos de falar, desses 5 passos, cada um que nós o fazemos, nós estamos tirando, por assim dizer, uma visão humana para entendermos. Cada vez que nós praticamos os nossos 5 passos, são 5 cascas que você está tirando. E cada vez que faz, são 5 mais 5, são 5 vezes 5, são 10 vezes 5, 10 vezes 100, e assim vai, cada vez mais, 5, 5, 5, 5, 5. Cada vez mais você vai fazendo, vai tirando as cascas. Não só a nossa, mas nós vamos tirando as cascas ao nosso redor. Por quê? Porque o mundo, o jardim divino, ele precisa começar a brilhar em nós. Depois ao nosso redor, a nossa casa, a nossa família. E depois ir brilhando na nossa vizinhança, na rua, aonde você for, trabalho, escola, aonde você tiver contato com pessoas, seja de forma presencial ou virtual, porque a internet nos capacita para isso, e o nosso Rebbe diz que nós precisamos, de fato, aproveitar a tecnologia para que nós possamos divulgar cada vez mais esse jardim divino. Então vejam bem a visão que o Rebbe teve, tem e nos ensina, para que nós possamos remover estas cascas, estas kelipot. Tudo está no seu lugar. Toda a infraestrutura para unir o mundo como um só. O mundo que era e o mundo que deve ser. A tecnologia pela qual toda a humanidade pode partilhar com outros exatamente o que? A sabedoria profunda do conhecimento, da Torá, das 7 leis de Noah, para fazer o que? Cada vez mais o conhecimento entre as nações. Tudo que é necessário para que o segredo da unidade possa ser compreendido na mente humana. Está tudo no seu lugar, está ao nosso alcance. A sabedoria judaica nunca esteve tão exposta como está nos seus últimos 20 anos. A Torá nunca teve tão exposta como está nesses últimos 20 anos, principalmente. Isso começou a ser desbravado exatamente com a liderança do nosso Rebbe Menachem Mendel, que começou no ano 1951 e foi até o ano 1994, de forma presencial. Mas ele continua trazendo para nós ensinamento e sabedoria. Ou seja, a presença do Rebbe é uma realidade, por quê? Porque os seus ensinamentos são reais,
são verdadeiros, são presentes. E nós já aprendemos outrora que pela própria Torá, pelos comentários de Rashi, pelos próprios comentários do Rebbe, pelos demais comentaristas da Torá, que quando nós falamos o nome de uma pessoa, é como se ela está presente. Ou seja, quando falamos de Noah, Avraham, Isaac e Yaakov, quando falamos de Moshe, Aharão, quando falamos de Yehudá, David, Salomão, quando falamos dos profetas, etc, e etc, é como se nós estivéssemos na presença deles. Porque o nome faz isso. O nome que nós falamos faz isso. Por isso, Hashem, que a tradução literal é o nome. Então, é uma referência ao Eterno, é uma referência ao Deus Todo-Poderoso. Hashem é você estar na presença dele. Então, nesse sentido, o segredo da unidade para ser compreendido na mente humana, ou seja, tudo está no seu lugar. São, de fato, os últimos dias para a revelação a qualquer momento, mesmo agora, a revelação de Mashiach para a redenção final. O último passo para o Olam Rabá, a vida eterna. Tudo está no seu lugar. Inclusive, você está no lugar certo. Que ele, o soberano dos mundos, quis que você estivesse exatamente nesse lugar. O cenário está montado. Só nos resta abrir os olhos da sabedoria, os olhos espirituais, os olhos do conhecimento, os olhos da Torá, os olhos das 7 leis de Noah, os olhos que contemplam as coisas de forma otimista e positiva. Que o mundo tem jeito. E está prestes a acontecer a qualquer momento, com as nossas ações ombro a ombro com o povo judeu, o plano divino se concretizar plenamente, transformando este mundo para ser a moradia de Hashem. O que mais podemos fazer para que clamem sinceramente para sair deste profundo exílio da alma, Ou seja, tanto o povo judeu em primeiro plano, como disse o Rebbe, Nós somos a última geração da Galut, que é o exílio, e a primeira da Geulá, que é a redenção. Então, dentro desse aspecto aí, o que mais precisa ser feito para que, de fato, os judeus clamem sinceramente para sair desse profundo exílio da alma? O que é preciso fazer para que cada Benei Noah clame sinceramente para sair deste profundo exílio da alma? Quando eles gritam, é apenas porque lhes foi dito para fazê-lo. Tudo que posso fazer é entregá-lo a você, disse o Rebbe. Faça tudo o que puder. Ou seja, quando o Rebbe ele pronunciou estas palavras na festividade de Purim, no ano 5747 a contar, a contar da criação, e ele repetiu isso, no dia 28 de Nissan do ano 5751, ele estava dizendo de forma categórica, o que eu tinha que fazer eu fiz, agora depende de vocês. Depende de vocês como povo judeu. E através de vocês depende dos Benei Noah somar a esta prática, a tornar este sonho real. Por isso que o movimento Benei Noah está crescendo de forma maravilhosa, não assustadoramente. Alguns falam assustadoramente. Não pode ser assustador, tem que ser de forma maravilhosa. Por que de forma maravilhosa? Para que os não-judeus possam vir pela mesma jornada. Está crescendo de forma assustadora. Aí assusta e as pessoas correm, não vêm. Em vez de vir,
eles correm. Então, está crescendo de forma maravilhosa, onde as pessoas estão se libertando da idolatria, estão se libertando cada vez mais do jugo imposto pelos homens que criaram religiões e denominações que se perde por aí afora. E as pessoas querem conhecer a verdade. A única verdade que liberta está na Torá, os 5 primeiros livros das Sagradas Letras ou das Sagradas Escrituras. Esta é a única verdade que liberta. As outras apresentadas por aí, né, são falácias, né? Então, por isso, se você estivesse lá e as forças de destruição estivessem prestes a incendiar Jerusalém, e você tivesse o poder de fazer algo a respeito, você ficaria sentado, lamentando e chorando? Ele está falando com referência à destruição dos 2 templos. Se você estivesse lá, o que você faria? Você ficaria sentado, lamentando e chorando? Ou você viraria o mundo de cabeça para baixo para tentar mudar a história? Certamente você tentaria virar o mundo de cabeça para baixo para mudar aquela história da destruição dos 2 templos. Concluindo, o Rebbe diz: então, o que está esperando você? O que está te parando? O que está fazendo com que você fique parado? Vire o mundo de ponta cabeça agora. Depende de você. Então, por isso, amados, né, nesse dia 3 de Tammuz, né, que se comemora 30 anos, né, do falecimento do Rebbe, o ocultamento físico dele, que nós possamos acatar essa sua mensagem, que está mais viva do que se podia imaginar. E como ele mesmo disse, o que ele tinha que fazer, ele fez. Agora ele disse em primeiro plano para o povo judeu: agora depende de vocês. E o povo judeu, atendendo o chamado do Rebbe, atendendo a convocação do Rebbe, atendendo a sua orientação, né, principalmente desde 1994, começou de forma tímida, né, os rabinos adentrando as nações para falar sobre as 7 leis de Noah e automaticamente fazer com que realmente os 4 cantos do nosso planeta possam realmente, no bom sentido, inundar realmente com as 7 leis universais, conhecimento da Torá, e convergir o mundo realmente para a redenção final com a revelação do justo Mashiach. Em especial, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, a partir do ano de 2012, ele abraçou Bnei Noah Brasil e começou, né, desbravar, entre aspas, né, essa floresta, né, essa selva, né, entre os não-judeus. E hoje nós estamos aí, de 2012 a 2024, são já 12 anos e alguns meses ultrapassando, né? E está aí o movimento Bnei Noah, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, em todos os estados da nossa federação. Está presente aí, né? Então, por isso, né, que nós possamos levar essa mensagem aos nossos amados irmãos não-judeus, para que eles venham e tornem-se um Bnei Noah no judaísmo, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Uma forma, mesmo sendo Bnei Noah, uma forma judaica de servir a Hashem, adorá-lo, honrá-lo, fazer com que realmente o próximo seja também respeitado e amado, que nós estejamos aí também vivenciando, né, cada vez mais a não molestação dos animais, né? Não sermos violentos com os animais, não maltratar os animais, estabelecendo cada vez mais tribunais de justiça, ou seja, através dos nossos atos de justiça, nós estaremos aí vivenciando os tribunais de justiça até que eles sejam plenamente estabelecidos, ok? E também, né, dentro dessa prática aí, né, o amor ao próximo, que é Levítico 19:18,
nós estaremos aí honrando tudo aquilo que se refere ao nosso próximo, que faz parte também das segundas tábuas, né, os 5 mandamentos, né, ligados ao próximo, né, que está também nas 7 leis de Noé. E assim nós podemos transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa paraxá da semana. A nossa paraxá da semana é a paraxá Hukat, né? Nós estamos aí no capítulo 19 de Bamidbar, Números, e vamos até o capítulo 22, verso 1, que é a paraxá Hukat, né? Então, nós temos aí o nosso Rebbe trazendo uma palavra sobre a nossa paraxá. Então, ele nos fala assim: a nossa paraxá começa com as leis de Pará Adumá, que significa vaca vermelha, que servia para purificar alguém que teve contato com um morto. Então, vejam bem que aqui a paraxá ela é bem clara, né? O serviço de purificação é para com aquele que teve o contato com um morto, ok? Teve contato com o morto, seja pessoa ou animal. Rambam Maimônides, após resumir suas halachot, né, leis, traz a história dessa mitzvah da seguinte forma: foram usadas 9 vacas vermelhas desde que a mitzvah foi ordenada, né, até a destruição do segundo templo. A primeira foi por Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moshe, a segunda por Ezra, um sábio, e as outras 7 no restante do tempo até a destruição do segundo templo. E a 10ª será usada por Mashiach, que se revelará em brevemente, se Deus quiser. Esse é o dito de Rambam. O nosso Rebbe comenta: estas últimas palavras de Rambam despertam uma pergunta. É sabido que seus livros apenas tratam de leis, né, os livros de Maimônides, e não contém rezas ou pedidos. As palavras e frases são precisas e calculadas, para transmitir somente o que é útil e necessário. Por que então, no final dessa halachá, né, leis judaicas, halachá, né, lei judaica, ou halachot, leis judaicas, ele acrescentou que se revelará em breve, se Deus quiser? A princípio, poderíamos dizer que Rambam quer nos ensinar que devemos rezar e pedir a Deus a vinda de Mashiach. Mas não é uma resposta satisfatória, pois se este realmente fosse o caso, isso deveria ser mencionado nas halachot, referentes a Mashiach, e não aqui. Onde Mashiach só é mencionado de passagem nesta halachá, ok? Então, na verdade, o que Rambam realmente quer nos ensinar é a intensidade da vontade que devemos ter pela vinda de Mashiach, e que até mesmo quando ele só é mencionado na passagem, deve despertar nosso desejo interior para que peçamos, né, que ele se revele em breve, se Deus quiser, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém. Entendeu? Então, este é, de fato, o que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós, com referência a esta halachá de Maimônides, com referência à vaca vermelha. E no final dessa mitzvah, ele diz: e a 10ª vaca vermelha será usada por Mashiach, que se revelará em breve, se Deus quiser. Ok? Então, o que o nosso Rebbe nos chama a atenção aqui, que a intenção de Maimônides é provocar em cada judeu e em cada Bnei Noach, com o conhecimento desta halachá e essa expressão final de Mashiach, que nós tenhamos um desejo ardente, verdadeiro, autêntico, para que Mashiach se revele mesmo, de fato, agora mesmo. Amém, vem amém.
um exemplo para nós darmos como que as pessoas não querem que aconteça isso. Por exemplo, você pergunta a alguém, tudo bem? Ele responde para você assim, tudo bem, se melhorar, estraga. Vamos traduzir isso. Como você está? Aí você responde, tudo bem. E se melhorar? Aí você diz, se melhorar, estraga. Então agora a pergunta objetiva. Tudo bem? Sim, tudo bem. E se melhorar? Com a revelação de Mashiach. Se melhorar, estraga. Ou seja, se Mashiach se revelar agora, vai estragar. Por que vai estragar? Ou porque as pessoas estão vivendo muito intensamente a sua carnalidade, a sua alma animal está muito forte, e é prazeroso viver este mundo. Ou então a pessoa está no caminho monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, mas não deseja a revelação de Mashiach. Porque está bom para ela, do jeito que está. Ou seja, para o mais novo, que ele demore para se revelar, aí quando eu for velhinho, que ele se revele. Para aquele que está na idade adulta, frutífera, próspera, que Mashiach espere um pouco mais, porque, afinal de contas, eu trabalhei tanto, lutei tanto, conquistei tanto, e agora estou desfrutando do meu trabalho. Para aquele que está de mais idade, ele diz assim, que ele espere um pouquinho só, porque eu ainda não vivi direito a minha velhice. Entendeu? Então, na realidade, o que acontece? Acontece que cada faixa etária tem a sua desculpa para Mashiach não se revelar. Mas aqui, Ramban ele diz assim, a respeito das vacas vermelhas, né, ou da vaca vermelha, Pará Adumá, vaca vermelha. Até a presente data foram usadas 9 vacas vermelhas nos sacrifícios no templo. A primeira foi com Moshe Rabbeinu, a segunda com Ezra, um sábio, e as outras 7 durante a existência dos 2 templos. E a 10ª será usada por Mashiach. E aí Maimônides ele acrescenta que se revelará em breve, a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Então, nesse sentido, o que o Rebbe quer chamar-nos a atenção com essa palavra de Maimônides é que o nosso desejo interior, que venhamos pedir de forma apaixonante, com verdadeiro e real desejo, que ele, o Mashiach, se revele brevemente em nossos dias, agora mesmo. Amém, amém, se Deus quiser. É isso que ele está dizendo para nós. E é neste sentido que nós precisamos buscar a nossa vida, a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, é viver esta realidade. Se Mashiach se revelar agora mesmo, amém, vem amém, será maravilhoso. Eu não quero esperar mais nenhum segundo. Eu desejo ardentemente que ele se revele agora mesmo, amém, vem amém. É esse desejo que Ramban ele quer transmitir a nós. E é esse desejo ardente que o nosso Rebbe, Menachem Mendel, está dizendo, que nós precisamos viver isso. Então, por isso, o povo judeu sabe que a nossa verdadeira meta é aqui embaixo, neste planeta, neste mundo. Então, por isso que segmentos religiosos que dizem que a grande tribulação vai acontecer e vão ser retirados da terra e vão morar no céu, né? Que está fora do prumo das profecias bíblicas com fundamento judaico. Essa profecia ela está ligada a homens que não têm o fundamento judaico como orientação para entre aspas, as suas profecias, certo? Vai morar no céu, vai virar estrela, vai virar algum planeta,
ou alguma coisa nesse sentido? Não, né? Então, é isso que aqui o nosso Rebbe quer trazer e quer nos fortificar em cada um de nós. Que, a começar pelo povo judeu, a verdadeira meta está aqui, embaixo, neste planeta, neste mundo. E os Bnei Noach estão seguindo esse passo. Porque o fundamento é o mesmo que os Bnei Noach estão usando. Porque tem o fundamento judaico e tem a orientação rabínica de um judeu, um rabino judeu ortodoxo, que está muito bem alicerçado, fundamentado na Torá, que é o nosso Rav Yaakov Gerenstain. Então, é trazer e apressar a redenção. E enquanto o Mashiach não vem, falta algo em nossa essência. Nós precisamos sentir isto, que enquanto o Mashiach não se revela, falta em nós algo essencial para nós. A revelação de Mashiach, que vai levar-nos de forma esplêndida, maravilhosa, sublime, nos elevar muito mais espiritualmente a termos realmente a nossa comunhão com Deus. Sentirmos a presença de Deus de forma mais real, com uma consciência divina muito elevada. Então, por isso Ramban diz que se realmente ansiamos pela vinda de Mashiach, mesmo com uma simples menção ou algo que se refira à revelação de Mashiach, isso já desperta aquela vontade em nosso interior. Por quê? Porque em nosso interior temos a centelha divina. E como diz em outro ensinamento dos nossos sábios, em nós também há uma centelha de Mashiach, que precisa ser acesa. Mesmo com uma simples menção ou algo que se refira a ele, isso já desperta aquela vontade em nosso interior. E que através de revelarmos a vontade e o desejo ardente que todos possuímos em nossa essência, possamos aproximar e trazer em breve a redenção através da vinda de Mashiach. E que isso aconteça de fato a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Antes de nós encerrarmos, nós queremos aqui, né, que na nossa paraxá da semana, né, uma observação primeiro e depois entrarmos na questão da morte de Miriam, né, que é uma das partes essenciais da nossa paraxá da semana. A paraxá Hukat, ela traz para nós algo surpreendente, ou seja, a paraxá ela discute as leis da vaca vermelha, né, que é exatamente a questão de parar a domar, né. Esse período ele está aproximadamente 40 anos anterior. A paraxá da vaca vermelha, ou as leis da vaca vermelha, elas foram ditas no primeiro dia de Nissan, antes dos pecados dos espiões, que fez com que o povo viesse a vagar 40 anos pelo deserto, e da revolta de Korah. Então, o princípio da nossa paraxá, ela volta a 40 anos, aproximadamente, e fala sobre a questão da vaca vermelha, certo? E depois, né, ela volta na sua atualidade e vem nos falar aí, né, o falecimento de Miriam, o falecimento de Aharon e a conquista de Sihon e Og, né, os dois grandes gigantes aí, né? Então, né, dois grandes gigantes, né, ficou um negócio esquisito, porque se são gigantes, são grandes, né? Então, a conquista de Sihon e Og, os gigantes, Baruch Hashem, né? Então, nós temos aí o que exatamente? É que, de fato, né, como os sábios falam, a Torá em si, na Torá escrita em si, ela não está exatamente, perfeitamente numa ordem cronológica, né? Mas a ordem que ela está exatamente é de acordo com a importância dos momentos, a importância dos aprendizados, da realidade dos fatos ali inseridos, ok? Então esta é a observação que nós temos aí, certo?
E, e não esqueça, né, que a purificação da vaca vermelha é a respeito daquele que teve contato com um morto, né? Ou seja humano ou animal, fica impuro e precisa se purificar. No próximo shiur falaremos alguma coisa mais específica sobre isso. Mas para nós finalizarmos hoje o nosso shiur, então a questão da morte de Miriam, que está registrada no capítulo 20, né, de Números, né, o falecimento de Miriam e também a questão, a falta de água, né? Então, os nossos mestres trazem para nós aí, né, que toda a geração da congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Etzim no primeiro mês e o povo se estabeleceu em Kadesh e Miriam faleceu ali e foi enterrada ali e a congregação não tinha água, por isso eles se voltaram contra a Moshe e a Haron e o povo brigou com Moshe e houve ali então falta de água, ok? Depois com essa rebeldia aí do povo, né, houve uma praga ali no povo, né, e por causa da rebelião, mais uma vez ali, o povo contra Moshe e Aharon. Vamos ficar no foco de Miriam. A água ajuda o sistema digestivo a quebrar a comida e a água contida no fluxo sanguíneo carrega esses nutrientes para todas as partes do corpo. Isso representa a missão de todas as mulheres judias e de todas as mulheres Batnor, né? Fazer com que a fonte de água viva é a Torá e as 7 leis de Noar, que estão na própria Torá. Nutra todos os segmentos do povo judeu, todos os segmentos dos Benei Noar, até mesmo aqueles que a desconhecem totalmente. Assim, nós vemos que, mesmo no Egito, Miriam se devotou às crianças pequenas e seus esforços heróicos levaram à anulação do decreto do faraó contra as crianças. Consequentemente, foi em seu mérito que o poço de água surgiu, uma vez que a água representa a disseminação universal da Torá. Por que fala que é uma missão universal de todas as mulheres judias e de todas as Batnur? Por causa das crianças. A educação das crianças é o futuro de uma família, o futuro de uma sociedade, o futuro daquela pessoa. Então, por isso, a mulher judia, ela é chamada de a luz do lar. Porque ela traz a água da Torá no ensinamento dos filhos, para que os filhos sejam pessoas boas, tanto ética, moral e espiritual. Então, a fonte de água viva, que é a Torá e as 7 leis de Noar, é o que permeia o ensinamento das mulheres para com seus filhos e as Batnoa para com seus filhos, para que sejam dessa forma também, vai se tirando, retirando, movendo, removendo as kelipote, as cascas deste mundo, para poder revelar realmente a verdadeira faceta deste mundo, que não é uma selva escura e sinistra, mas é o jardim de Deus. Então é o fundamento da educação na vida dos filhos que vai realmente moldar o futuro. Vem hoje, por exemplo, né, muitos segmentos de jovens, muitos segmentos de faculdades e escolas, como que as crianças e os jovens estão bizarras na sua ética, na sua moral e na sua espiritualidade. Estão vivendo verdadeiras coisas bizarras, que você fala assim, meu Deus, como que pode uma pessoa aceitar tal coisa? Por causa disto. Por quê? Porque o sistema, ele
aplicou entre aspas, né, na educação das crianças, nos primeiros anos de vida. Hoje você pode ver que em vários lugares, em creches, por exemplo, escolas infantis, o que estão ensinando ali? Existem muitas coisas negativas que estão ensinando, infelizmente. Mas um exemplo que vamos dar aí. Veja bem aí, por exemplo, né, tem o tal de tal de músicas que são verdadeiros escrachos humanos. Certo? Músicas que levam para as crianças, porque música é uma forma de cativar rapidamente uma criança. E o conteúdo das músicas? Tudo levando à idolatria, levando à liberdade sem freios, que conduz à libertinagem, despertando desde cedo nas pequenas vidas o espectro sexual, sensual. Hoje você vê crianças que realmente se vestem muito, de forma muito sensual, sexual. E você vê que as crianças, desde cedo, são ensinadas nesse aspecto. E quando vão crescendo, né, a prostituição parece algo normal. O meu corpo, minhas regras, se torna algo natural para elas. Por quê? Porque o sistema encontrou uma forma, né, de pegar as pequenas vidas e começá-la, entre aspas, a educá-las desde cedo. E aí vem aquele famoso ditado, né? Uma árvore que nasce torta não tem como endireitar. Por isso a mulher judia é a luz do lar, porque os seus filhos crescem de forma sábia, madura, equilibrada, com ética, com moral e com espiritualidade. Então, entre outros aspectos, nós estamos vendo aí o mundo, né? Em uma boa classe, né, de faixa etárias, em que o errado é certo, o errado e o certo é errado e o errado é certo, invertendo os valores. Então, a inversão de valores em vários segmentos de faixa etária e social também, né? Mudou-se a concepção dos reais valores, né? E aí é que está o problema, por causa dessa questão. Então, por isso, Miriam, ela é o exemplo de que a educação das crianças é tudo, sem sombra de dúvidas. Assim, quando uma mãe, uma irmã ou uma professora educa uma criança, nós testemunhamos uma versão atual da água viva de Miriam, sustentando o povo judeu no exílio, tornando possível que passemos com tranquilidade pela nossa estada presente no deserto do exílio. Além de prover água para beber, o poço de Miriam também possibilitava que a mitzvah de Taharat HaMishpachah, que é a pureza familiar, fosse cumprida. Não havia outra fonte de água no deserto. Assim, o poço de Miriam servia de mikveh, permitindo o nascimento de crianças por 40 anos. O costume de tirar água em Motzai Shabbat, para tirar água do poço de Miriam, é citado no Shulchan Aruch, do Alter Rebbe, o que parece sugerir que isso se aplica nos dias de hoje. No entanto, este não era um costume praticado na casa dos Rebbeim de Chabad. Em todo caso, ele certamente se aplica a todos nós espiritualmente. Estudar esta lei sobre o poço de Miriam tem influência sobre a semana inteira, para que esta seja saudável, tanto em termos espirituais quanto físicos. Ou seja, aqui o que os nossos comentaristas estão trazendo é que no dia de Shabat nós precisamos tirar águas puras
do poço, ou seja, que nós precisamos estudar a Torá e as 7 leis de Noa, principalmente em Shabat, para podermos tirar realmente nutrientes para que tenhamos uma semana abençoada, com muita saúde, proteção, prosperidade. Por quê? Porque no Shabat em especial, nós procuramos tirar desta fonte, a Torá, águas límpidas, para termos vigor, para trilhar os próximos 6 dias da semana. E é a partir de Shabat que realmente nós temos aí, entre aspas, né, determinado por Hashem como será a nossa próxima semana, sem sombra de dúvidas aí, ok? Alguns fatos curiosos, né, sobre Miriam. Miriam foi uma das 10 profetisas da Torá, ou seja, a Torá ela tem sete profetisas, né? As 7 profetisas são Sara, a própria Miriam, né, que é também chamada de profetisa, a Débora, Hana, a mãe do profeta Samuel, Abigail, Hudá, né, que encorajou, né, o rei Josias a continuar no programa da renovação do templo, Esther, né, nos dias de Mordecai e Esther, né, nos dias do rei Assuero, né? Então, Miriam faz parte desta lista de 7 profetisas, né? Ela era irmã mais velha de Aharão e Moshe, né? O nome dela significa amarga, que provê uma história cronológica do povo judeu, que relata Miriam recebeu seu nome, que significa amarga, como um reflexo da amarga opressão sob a qual o povo vivia na sua época, né? Ela também é identificada como Puá, né? Lá que está no livro de Shemot, no livro de Êxodo, né? Puá era Miriam, e Shifrá era a mãe dela, mãe de Arão e de Moshe, né? Eram as parteiras que ajudavam as mulheres judias a terem os seus filhos e não obedeceram à ordem do Paró, a ordem do faraó. Todo menino que nascesse era para elas matá-los e jogar no Nilo, né? E elas não obedeceram ao Paró, ou seja, elas, como diz, elas resistiram, elas enfrentaram o sistema da época, né? E não obedeceram uma ordem que não era uma ordem legal. Então, elas tiraram a vida de alguém, não é uma ordem legal, pode vir de quem quer que for, né? E o Paró era o grande líder, o grande poderoso da época, era o ditador da época. E era ele que ditava as regras. E o seu tribunal de justiça simplesmente submetia a sua vontade e editava as leis. Não sei se você viu alguma coisa acontecendo aparentemente aí nos últimos tempos em algum lugar, ok? Então o que aconteceu? Shifrá e Puá não obedeceram ao sistema, enfrentaram o sistema, enfrentaram o ditador e não obedeceram à ordem ilegal. Ordem ilegal não se obedece, porque quem obedece uma ordem ilegal está na mesma condenação de quem emitiu a ordem, né? E é por isso que ao cair nas mãos de Dayan Haemet, do justo juiz, que é o soberano dos mundos, aí vai se arder sem sombra de dúvida. Miriam foi aquela que salvou a vida de Moshe, e ela também liderou, né, as mulheres no cântico após a passagem do Mar de Juncos. Miriam também foi acometida de lepra, né, apesar que lepra não é a tradução correta, né, de Saraat. Saraat era uma doença espiritual e sobrenatural, né? Então nenhum médico poderia diagnosticar, somente o Kohen Gadol e os Kohanim, né? E ela foi acometida de Saraat porque falou de forma inadvertida, né? Com referência
a esposa de Moshe, a Cushita, a esposa de Moshe, né? E aí por isso ela foi acometida de Tsarate. Ela foi a esposa de Caleb, né? O Yehoshua, Josué e Caleb, os dois espias que falaram de forma positiva sobre a terra prometida. E Caleb casou-se com Miriam, né? Depois, né, o que nós acabamos de ver aqui, a questão do poço, né, o poço d'água, foi em mérito a Miriam, né? Miriam, pelo seu mérito, o poço foi dado o nome, né, Poço de Miriam, as águas de Miriam, né? Miriam faleceu em 10 de Nissan, né? A congregação inteira dos filhos de Israel chegaram ao deserto de Zin no primeiro mês e o povo se instalou em Kadesh. Miriam morreu ali e foi enterrada ali, né? Conforme está registrado no capítulo 20 daqui de Bamidbar, ok? Então esses são alguns aspectos da vida de Miriam, ok? E aí nós tivemos a questão do dia 3 de Tammuz, com referência ao nosso Rebbe Menachem. E para nós encerrarmos aqui, né, o nosso shiur, nós vamos deixar aqui o Salmo 123, que é o Salmo do nosso Rebbe. Salmo 123, um cântico de ascensão. Elevo meus olhos a ti que nos céus habitas, assim como se fixam os olhos dos servos na mão de seus senhores e os da serva nas de sua senhora. Voltam-se nossos olhos para o eterno nosso Deus, e nele permanecerão fixos até que de nós se compadeça. Compadece-te de nós, ó Eterno, compadece-nos tua compaixão, pois concede-nos tua compaixão, pois estamos exaustos de suportar tanto opróbrio. Nossa alma está saturada de sofrer escárnio dos faltosos e desprezo dos soberbos. Que sobre cada um venham as bênçãos do Eterno, por mérito do nosso Rebbe Menachem Mendel. Shalom, shalom. Até a próxima.